Bom, e ainda falando, gente, ensino, agora nós vamos falar sobre os desafios durante o processo de alfabetização com a pedagoga, né, Vanessa Tavares. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas de vocês em casa também. Bora interagir com a gente no 4599254747. Quero sua participação com a gente aí também. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, bem-vinda ao nosso Ver Mais para falar um pouquinho para a gente sobre a alfabetização, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vanessa, vamos começar então falando sobre os principais desafios, né, da alfabetização, porque a gente sabe que tiveram 2 anos aí de pandemia, aí não iam para a escola, era em casa. Esse já é um dos desafios aí para essa retomada? É sim. Então, é um assunto, né, a alfabetização é um assunto muito importante no nosso desenvolvimento. Mas assim, relacionado a desafios no Brasil, hoje o nosso maior desafio, Mauro, é a metodologia e o despreparo. Porque as nossas graduações de pedagogia, elas não formam professores alfabetizadores. Então, em muitas escolas do nosso país, nós temos professores pedagogos que estão aprendendo a alfabetizar e não especialistas. Então, esse é um dos maiores desafios hoje no Brasil. Claro que nós tivemos também a pandemia e aí tem vários outros aspectos, né, que também, acabam, né, sendo outros desafios. Mas quando se trata de alunos, são desafios que nós podemos solucionar, trabalhar juntos, né, que nós resolvemos. Então essa parte de formação realmente é algo que nós precisamos olhar. Mesmo porque a nossa ciência traz o método mais efetivo de alfabetização, que é o método fônico, cientificamente comprovado, tanto em crianças como adultos, né? Então não tem idade para alfabetização com esse método e mesmo assim ele não é o mais utilizado ainda dentro do ambiente escolar. Vanessa, mas assim, então, qual que seria a diferença ali entre alfabetização e letramento? Porque tem diferença entre os dois, Tem né? diferença. Então, assim, nós aprendemos a ler, depois a escrever e depois nós lemos para aprender. Então, a alfabetização é o processo de aprendizagem. Eu aprendo a ler e aprendo a escrever. O letramento é a função social que a leitura e a escrita têm. Então, eu leio para aprender. Esse é o letramento. E assim, como estimular então o interesse do aluno ali a estudar, a querer aprender também? Como que os professores podem fazer isso? Essa faixa etária da alfabetização é uma faixa etária deliciosa de ensinar. Por quê? Porque são crianças. Então, o melhor jeito de ensinar é brincando e é através dos estímulos sensoriais. Então, não tem como a criança brincar ou trabalhar com os estímulos sensoriais e não estar motivada. Claro, precisamos da parte do registro, precisamos, né, conciliar tudo isso, o sentar corretamente, pegar no lápis corretamente, toda a parte de atenção sustentada. Mas nós precisamos lembrar que ainda são crianças. Então, às vezes, eles saem da educação infantil e aí mudou. Tudo muda, não tem mais parque, não tem mais isso, não tem mais aquilo, porque agora eu estou no primeiro ano. Que chato ir para o primeiro ano, né? Então não, eu vou aprender a ler, vou aprender a escrever e vou continuar sendo criança. Eu vou brincar com os meus colegas, eu vou ter atividades dinâmicas dentro de sala de aula. Então tudo isso é um processo de motivação para os nossos alunos. Vanessa, e é importante fazer todos aqueles processos, então, desde o prézinho, passar todas essas etapas, porque a gente viu que de uns anos para cá, as crianças começarem mais cedo para as escolas também, né? Na nossa época não precisava ir tão cedo, agora elas já estão indo mais cedo. É importante fazer todo esse processo? Sim. Então, assim, a parte de... Se a criança não estiver num ambiente escolar para essa estimulação, é preciso que ela seja estimulada em casa. Ah, mas como que é? É um processo natural, do brincar, do conviver, do socializar, do subir, do descer, né? Então, assim... Tudo isso, convívio, tudo isso trabalha as funções executivas. Então, receber uma informação, saber lidar, planejar, organizar, para poder executar com qualidade. Tudo isso são pré-requisitos para que haja uma alfabetização de qualidade. A criança que não brincou, que não teve vivências, né, de coisas infantis mesmo, de subir, descer, ela tem dificuldades motoras para escrever, ela tem dificuldades de consciências de som para aprender a ler. Então, tudo isso interfere sim, é fundamental esse processo. E assim, Vanessa, o que vem atrapalhando então esse processo de alfabetização? O que você tem percebido que pode atrasar ali, atrapalha? Sabe o que pode acontecer? A ansiedade da família.
Então, assim, é um trabalho conjunto. A escola, ela vem com toda a parte técnica, né? Digamos, técnica, assim. Apresenta toda a metodologia da alfabetização. E a família precisa nos auxiliar com esse processo emocional. Então, assim, essa comparação, tem muita comparação, né? Os pais comparam muito. Ah, mas fulano já lê, já conhece todas as letras. Então, assim, vamos ver, os pré-requisitos da faixa etária, então tá tudo bem, né? Vamos lá, tá tudo bem, é normal, porque tem uma velocidade, um amadurecimento. Tem que acontecer numa janela de tempo? Tem que. Mas se está nisso, né, tá tudo bem. Então essa ansiedade acaba gerando frustrações, tanto para a família quanto para a criança, porque ela se sente sobrecarregada, né, de ter que apresentar algo em casa, algo para a família. E é muito interessante, é muito importante a gente ter que o emocional do nosso aluno, Mauro, é o solo fértil. Eu, professora, Vanessa, eu só consigo plantar a sementinha do conhecimento se esse solo estiver emocionalmente equilibrado. Senão eu vou regar, eu vou estar ali todos os dias estimulando e não vai florescer, né? Porque não está emocionalmente equilibrado. Então, todo esse apoio de casa, com a questão de acolhimento, de ter calma, acompanhar, se precisa de apoio, vamos levar no reforço, vamos levar na psico, né? Mas fazer tudo isso com calma, para que a criança se sinta segura nesse ambiente e nesse processo também, porque parece simples, todos nós passamos por isso, mas a aprendizagem de leitura escrita é extremamente complexa, ela é difícil, ela não é fácil. E até eu te perguntar agora, então, assim, como os pais podem ajudar, então, durante essa etapa, porque é ali em casa que vai vir para a escola, para o colégio e tal, que são os primeiros passos, né? Como que os pais podem estar fazendo a parte deles? Olha, que é importante também, sim, é muito importante. Muito importante. E assim, é um conjunto, né? Vamos dar as mãos que flui melhor. Então, por exemplo, lá na escola estamos trabalhando a letrinha M. Os pais ali no caminho da escola para casa, né? De casa para a escola. Vamos falar só coisas com letra M? Sabe o que é isso? A literação, que é um pré-requisito fundamental no processo de alfabetização. Então, saber o que começa com cada letra. Aí passou mercado, mercearia, né? Ah, tem macaco, e vai falando tudo que tem com M. Trabalhar rimas. Sabe aquela brincadeira de João Roubou Pão? Aquilo lá é fantástico, é fundamental, é consciência de som, saber o que termina com tal letra, o que começa com tal letra, isso são pré-requisitos para a alfabetização. E uma coisa fundamental que a gente sabe, que existem vários programas que falam, mas que é preciso consciência dos pais e colocar isso na rotina, é a leitura em casa. Então precisamos estimular com leiturinhas, as histórias deles são bem fáceis, bem pequenininhas, né? Então tirar um tempo, 1 livrinho, 2 livrinhos por dia, junto com as crianças, já é algo estratégico. E fazer uma leitura estratégica, né? Mostrar onde estão as palavras, que começam da esquerda para a direita, isso é coordenação visomotora, é o processo que ela vai fazer depois, então é fundamental fazer de conta que esqueceu uma parte da história, para ver como que está a memória, se busca, porque nessa faixa etária da educação infantil e alfabetização, Mauro, nós lemos a mesma história, eu tenho uma filha de 4, sei lá, umas 20 vezes. E filmes também, né? Eu assisti Rei Leão acho que umas 30 vezes, exatamente. Já sabia de cor. Então, eles sabem exatamente, isso é memória de trabalho, né? Eles estão trabalhando a memória, as funções executivas, então é extremamente importante esse tempinho, esse processo com eles. Não, e essa ideia que você falou do carro também é muito legal, que às vezes os pais vão ali discutindo, falando de outras coisas que a criança nem precisa saber daquilo ali, né? Mostrar as palavras e lendo as placas, isso é muito legal, que chama a atenção deles, essas placas de trânsito até, sim, e trocando essas ideias. Mas qual dica que você daria então para a rotina doméstica ali de casa? O que os pais podem fazer ali junto com eles também? Então, ter um momento de tarefa, né? Então, assim, tarefa, né? O momento da leitura, o momento de fazer um desenho juntos. Por quê? Porque nós trabalhamos a atenção sustentada. Então, a atenção e concentração, Mauro, é algo que nós treinamos e é para a vida. Eu gosto de lembrar que essa faixa etária de criança e adolescente, elas são muito passageiras na nossa vida. E é o momento onde os pais têm o poder de ir plantando sementinhas para hábitos saudáveis, né? Estudar é o estudo, você estuda, nós vamos estudar pro resto da vida. Então, fazer isso, claro, né? Ali 4 aninhos, 20 minutinhos, né? 15 minutinhos, para que haja um treino dessa atenção sustentada. Isso depois vai ser fundamental. Então, se você tiver que estruturar a sua rotina e tiver que escolher entre lavar louça e estar acompanhando uma tarefa de casa,
escolha acompanhar a tarefa de casa, porque no momento que ele for para a escola, você pode lavar a louça ou nem lavar a louça, mas é um momento que vai ser de fundamental importância para o aprendizado e o desenvolvimento emocional também dessa criança, e não só da criança, do adolescente. Ah, mas eu não ajudo mais a fazer tarefas, já sabe fazer, faz sozinho. Legal, mas supervisiona todo o processo. O que é isso? É se fazer presente. Eu estou aqui, eu me preocupo com você, eu quero que mostrar você... que está ali, né? Isso, mostrar que está ali, isso é fundamental. Então, uma dica é que os serviços domésticos, eles são realmente muito importantes. Eu em casa também tenho que me organizar em tudo isso. E nós temos um momento, sim, da tarefa, de sentar, fazer junto. Às vezes é super corrido, acaba encurtando o tempo, mas ele precisa existir. Isso é um trem, né? E assim, e como lidar diante das dificuldades ali, das frustrações também, porque isso vai acontecendo nesse decorrer da aprendizagem também, Vai. né? E nós precisamos ter em mente que essas criaturinhas são muito pequenas ainda, né? Tem ali as idades da infantil, a alfabetização, até 10 anos, eles são muito pequenos. Imagina o tempo de vida, 10 anos, né? E eles não estão só aprendendo letras, cores e números. Eles estão desenvolvendo o aprender a trabalhar com o outro, a trabalhar em equipe, a lidar com o que o outro faz, que é pegar sem pedir. O que é isso? De repente, né? Tenho que desenvolver tudo isso, a ter que fazer uma atividade, a ter que sentar corretamente na sala, ou mesmo brincar de massinha, mas ficar ali enquanto tem outros estímulos, aquele monte de... Toda novidade, muitas novidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eles estão aprendendo muitas coisas, são múltiplas demandas, né? As frustrações vão acontecer, elas são importantes que aconteçam, precisamos passar por isso, sim. Então, se tem 4 amiguinhos que já estão lendo e eu ainda não estou lendo, tá tudo bem, né? Agora, se é uma dificuldade mais acentuada, se a professora já pontuou, se a escola está pedindo, não está tudo bem. Precisamos correr atrás disso, porque a intervenção precoce, quanto mais cedo, melhor é para descobrir qual que é a dificuldade e auxiliar. Porque esse processo todo ele é fundamental para a nossa vida, né? Nós não podemos ter prejuízo na alfabetização, né, no processo de ler e escrever. Então, ele é muito precioso. Então, quanto mais cedo ir atrás e ver essa dificuldade, melhor é para essa criança, porque vai ter uma aprendizagem leve. E a aprendizagem é isso, nós gostamos de aprender quando ela é leve, quando ela é prazerosa, então ela tem que acontecer dessa forma. Mas, Vanessa, assim, qual que é a diferença entre a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem ali? Porque tem diferença entre os dois, não tem? Tem diferença. Então, assim, as dificuldades de aprendizagem são barreiras, por exemplo, emocionais, familiares, econômicas, culturais. Então, isso são dificuldades de aprendizagem. São coisas que nós podemos resolver ao longo da nossa vida e vai ficar tudo bem. Os transtornos, não. Os transtornos são disfunções biológicas, são anormalidades no processo cognitivo. Por exemplo, memória, atenção, concentração, são coisas que eu vou ter para o resto da vida. Então, eu vou precisar de um acompanhamento, né, durante todo esse processo. Lá na dificuldade, por exemplo, de aprendizagem, estou com um problema emocional. Preciso também de um apoio adequado de uma psicóloga, por exemplo, mas eu resolvo isso e pronto, passou. Os transtornos não. Os transtornos eles precisam de um acompanhamento mais intenso também. Se é leve, às vezes nem é perceptível, né? Um transtorno não é muito perceptível e você vive independente assim. Mas se é mais severo, precisa de acompanhamento constante daí. Tá, aí agora já falando nesses transtornos responsáveis pela dificuldade de aprendizagem, o que é dislexia? Porque isso também acontece, né? São vários pontos ali que tem para ser trabalhado. Isso, são várias Ds, né, que nós temos ali no processo de aprendizagem de leitura e escrita. Então, a dislexia, ela é um transtorno, é uma disfunção biológica que acontece na decodificação. Então, a criança, o aluno, né, a pessoa, ela não identifica ou ela confunde os símbolos, as palavras. E o que apresenta nesse processo de alfabetização? Nossa, mas não aprende, não entende, não memoriza e na verdade é uma disfunção, então precisa de um acompanhamento mais específico. Que fique bem claro que é uma dificuldade na decodificação da informação e não na compreensão. É uma pessoa normal que compreende as informações, mas que na hora de ler ela tem essa dificuldade, faz trocas de símbolos, de letras bastante, então essa é a dislexia.
E já a disgrafia, o que seria? A disgrafia está relacionada ao processo motor do traçado da letra. Então, acontece... A escrita, então. Isso, a escrita. Então, acontece e um profissional que seria excelente trabalhar seria o psicomotricista, né? O educador que trabalha todo esse processo de letras. Então, auxilia bastante porque está relacionado à coordenação motora, que é diferente da desortografia. A desortografia é um processo de estruturação, organização e produção de texto. Não tem coerência, não tem coesão. É uma pessoa que tem muita dificuldade em assimilar isso tudo e tem bastante erros ortográficos também. Então, os profissionais para apoiá-los são diferentes também. E já a descalculia, esse aí também acontece? Também acontece e está relacionado à matemática daí. Daí é a parte, por exemplo, de cálculos básicos, mentalmente não consigo fazer, ler horas, trocas de números também. Então, a descalculia está relacionada ao processo de matemática. E isso aí tudo os pais conseguem perceber, os professores também, para poder ajudar nesses momentos? Sim, tem pontos, né? Nós avaliamos alguns pontos específicos. Os pais em casa, às vezes, já percebem alguma coisa, já perguntam para a escola, mas quem geralmente observa é o professor, e as escolas pontuam a necessidade de um acompanhamento. E tendo acompanhamento é vida que segue e está tranquilo. Vendo, gente, que aula nessa tarde, hein? Mas se de repente aí vocês ficaram mais curiosos, querem saber mais também sobre a alfabetização, eu vou deixar o Insta ali da Vanessa, você pode interagir com ela, até sugerir pautas para elas também, ou falar qual que é a dificuldade do seu filho, quais que são as dificuldades que você tem, e a gente convida a Débora novamente para vir aqui tirar essas dúvidas também, porque é muito importante, e falar sobre isso também, perceber, como a gente falou, no caminho da escola, interagir, perguntar o que está aprendendo, falando as palavras. Isso é muito importante também, né? Não é só o professor, o pedagogo que tem que ensinar, Não, né? não é um conjunto. São todos juntos, né? Sim, todos juntos. E a criança aprende, né? Um HD zerado. Vai colocando informação e eles vão desenvolvendo. E nós vamos nos surpreendendo, porque cada vez está melhor, né? E os bichinhos são rápidos, né? Nós temos que aproveitar essa fase aí também. Isso Gratidão. aí. Obrigado, Vanessa. Obrigada a eu.